Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Cacá. É uma alegria nós estarmos novamente nesse programa, né, no 5º domingo. E é sempre muito bom estarmos aqui falando um pouquinho, né, dos ensinamentos de Jesus, colocando sempre Ele como o nosso modelo, como o nosso guia, não é? Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Cacá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina. Muito feliz em poder participar com vocês nesta manhã de domingo fria e feliz por poder estudarmos mais uma vez, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, o nosso guia, modelo, que devemos levar para a vida infinita. Antes da gente passar para o momento espírita, eu gostaria aqui de colocar, né, para os prezados ouvintes, que está disponível lá no Allan Kardec, né, ou eu acredito que em outras casas aqui da região também tenha, o CD, né, um CD que foi gravado pelo grupo vocal Dulce Gonçalves, e toda a renda, né, desse CD vai ser assim dividida entre o Centro Espírita Allan Kardec de Cambé e o Lar Infantil Marília Barbosa. Então quem tiver interesse, né, em adquirir esse CD, ele tem lá no centro para vender, e eu acredito que as casas aqui de Londrina também tenham não tenho bem certeza, mas devem ter. Mas é só entrar em contato com Allan Kardec que a gente consegue. Ele está no valor de R$20 e tem músicas assim, nossa, maravilhosas, né? Então fica aqui o convite, né, para que vocês conheçam esse trabalho do grupo vocal, que sempre traz, né, busca trazer a mensagem de Jesus. E no momento espírita de hoje, então, nós vamos ouvir O Homem Apenas. Você passou por mim com simpatia, mas quando viu meus olhos parados, indagou em silêncio por que vagueio pelas ruas. Talvez por isso, apressou o passo, e ainda que eu quisesse chamar, a palavra desfaleceu na boca. É possível que você suponha que eu desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, bati de porta em porta, em vão. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar o pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que vendi minha melhor roupa para aliviar a esposa enferma, me despediram apressados, crendo que fosse eu um vagabundo sem profissão. Não sei se você notou quando o guarda me arrancou da frente da vitrine a gritar palavras duras, como se eu fosse um malfeitor vulgar. Contudo, acredite, nem me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçar com fome quando retorno à casa. Talvez tenha observado as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando que eu fosse um bêbado, porque eu tremia, apoiado ao poste. Afastaram-se todos com manifesto desprezo, mas não tive coragem de explicar que não tomo qualquer alimentação há 3 dias. A você, todavia, que me olhou sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me ofereça em nome do Cristo, que dizemos amar, e peço para que me restitua a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que se aproxime de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou seu irmão. Essa é a mensagem de um homem triste, quiçá, como tantos que vemos perambulando pelas ruas.
É bem verdade que alguns são de fato pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados que, apesar de trabalhar a vida toda, não puderam ajuntar moedas para o sustento próprio e da família, e que, chegada à madureza, são condenados pela sociedade a viver como réprobos, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papéis e outros objetos recicláveis para prover o próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva que não têm coragem de viver na mendicância. Por isso, trabalham com dignidade. Muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito com seus carrinhos indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, tem ainda que carregar sobre os ombros o peso da humilhação e do desprezo impostos por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos, e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e merecedores, sem dúvida, no mínimo, do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, que não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Você sabia que muitas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas em outras existências e vice-versa? As leis divinas a todos nos reserva as lições que necessitamos para progredir. E a lógica diz que aquele que é rico e esbanja sua fortuna em futilidades e em proveito próprio, precisa passar por necessidades materiais para aprender a valorizar os tesouros que Deus lhe empresta, a fim de que possa progredir. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, meus prezados ouvintes, a mensagem do Momento Espírita. Bastante interessante e bem atual, né? Eu estava aqui pensando, enquanto ouvia, que muitas vezes nós passamos mesmo pelas ruas e vemos, né, essas pessoas carregando aqueles carrinhos e, na maioria das vezes, a gente nem se comove, às vezes, com aquela situação. Olha para aquilo lá e como se aquilo nada nos representasse, né? E é muito triste isso, porque a gente vê que, como a mensagem diz, aquela pessoa ela não só carrega o peso daquele carrinho, mas às vezes ela, junto com aquilo lá, ela está trazendo uma bagagem às vezes de tristeza, de inconformação, né, de tantas coisas. E se a gente pensar realmente, bom, aquilo é uma prova, ele vai ter que vencer, ele tem que passar, e nem por isso nós estendermos a mão, como que nós vamos ficar diante, então, das leis divinas, né? Não é pelo fato, às vezes, das pessoas estarem passando por provas difíceis e nós, então, olharmos para ela e falar, é a prova dela e deixar por isso mesmo. Gente, é muito triste, né? E a gente vê muitas vezes pessoas que passam e desmerecem mesmo esses companheiros, não é, Antônio? É verdade, Terezinha. Nós que nos dizemos que somos cristãos, independente da nossa religião, nós que estamos aqui para aprender a ser melhores, tendo essa oportunidade, através da encarnação atual, de vivenciar a experiência de vida que temos hoje, os problemas, com todos os problemas que temos, né? Mas em nós ainda fala mais alto o orgulho, o egoísmo. Nós nos preocupamos mais conosco mesmo, com o nosso problema, e esquecemos do próximo. E lembrando Jesus, quando ele
orienta no seu mandamento maior, para nós amarmos ao próximo como ele amou. Porque a doutrina espírita relembra de que nós devemos seguir Jesus como modelo, como aquele homem perfeito que temos que olhar, observar e buscar imitá-lo. Sabemos das nossas dificuldades e limitações. E lembrar desses ensinamentos, principalmente aquele quando ele diz assim, não julgueis. E é o que mais nós fazemos. Eu refiro muitas vezes a mim mesmo, que faço julgamentos precipitados, como a mensagem mesmo fala, né? O personagem dizendo, você olhou para mim e achou que eu iria roubar. Você olhou para mim e achou que eu estava bêbado. E eu estava com fome, tremia de fome, não porque tivesse bebido algo alcoólico. E assim somos nós no dia a dia, fazendo julgamento as pessoas pela roupa, pelos trajes que elas estão usando, pela forma de vida. E nós não sabemos o que essa pessoa está passando, nós não nos incomodamos, nós não temos nenhuma simpatia, muitas vezes. Não estamos nem preocupados. Sabemos que cada um de nós temos as próprias provações. Estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para esse mundo regenerativo. Sabemos de que estamos dentro da justiça de Deus, mas não cabe a nós fazer a justiça. A justiça é de Deus. Cabe a nós aprendermos com as situações, os ensinamentos que Jesus vivenciou. Ele não escreveu nada. Ele viveu tudo isso, ele demonstrou no dia a dia como devemos nos comportar. Difícil? É difícil sim, meus queridos. Mas já se passaram mais de 2.000 anos que estamos lendo, muitas vezes, os evangelhos, as letras, e achamos apenas que são letras. O Evangelho são vidas humanas, são pessoas que passaram por essas experiências. E nós temos que aproveitar, porque também passamos por experiência. Busquemos sentir o outro em nós, aprendendo com Jesus todos os dias. Isso é aprender o Evangelho na prática, diariamente, com a experiência que você tiver. Lembre-se disso, porque a mensagem nos chama a atenção. Essa mensagem do momento espírita, não é verdade, Terezinha? Sim, eu estava pensando exatamente isso, Antônio. Nós somos muito rápidos, né, no julgar, mas muito lentos no auxiliar, né? Sim. Porque quando a gente vê uma situação, às vezes, né, de uma pessoa caída na rua, ou mesmo, como a mensagem fala, carregando aqueles pesos, né, de papelões recicláveis, a gente é muito rápido no julgar aquilo lá e achando que ele perdeu a oportunidade, ele não deve ter se esforçado, qualquer coisa assim. Foi o que ele fez, né? Pois é. E aí a gente para, Antônio, para pensar e você olha assim, aquele ser, aquela criatura, ele está passando por essa prova, né? Deus permita que ele tenha bastante resignação, fé, força de vencê-la. Mas e nós? Você já parou para pensar? Nós já passamos por isso? Ou ainda vamos passar? Não é? É uma coisa assim que faz a gente pensar, meu Deus, hoje eu julgo às vezes com uma forma tão rápida, mas não paro para pensar que de repente eu tenho que, na verdade, me preparar, porque às vezes eu ainda tenho que passar, talvez não por essa, mas uma prova semelhante. Por que enxergamos sempre o argueiro no olho do nosso irmão? Sim, e não vemos a trave do nosso, não é? É bem isso mesmo. Mas vamos lá, então. Hoje, então, a pedido do nosso irmão, né, Antônio, a gente vai falar, então, sobre Jesus e a mulher samaritana, né? Uma passagem linda, a gente até já estudou ela, me parece que o ano passado, ano retrasado, não sei. A gente já falou um pouco sobre ela, mas a gente vai falar novamente porque traz uns ensinamentos tão grandes, né, para o
o nosso dia a dia, né? E as lições de Jesus que ele nos traz nessa passagem é tão preciosa que a gente pode repeti-la muitas vezes e a gente vai estar sempre aprendendo coisas novas, né? Então a passagem diz assim, é um texto meio longo, né? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Mas a passagem diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus, fazia e batizava mais que discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu a seu filho José. Era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Quando ele fala aqui, gente, era cerca da hora sexta, isso quer dizer que era meio-dia. Era por volta então do meio-dia. Porque naquela época se contava as horas, nós falamos assim, da meia-noite à meia-noite, meio-dia, né? Naquele tempo não, era das 18, tá? Então o dia começava, a noite começava às 18 horas até às 6 da manhã. Então, e o dia começava então às 6 da manhã até às 18 da noite. Isso quer dizer então que se era hora sexta, se começava então às 6 da manhã, a hora sexta era então meio-dia. Então o sol estava naquele momento a pino. Uma mulher da Samaria veio tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, não tens com que atirar e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual ele bebeu, e seus filhos e os seus gados? Que ele bebeu, e seus filhos e os seus gados? Replicou-lhe Jesus: todo o que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de vida que emana para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe então Jesus: disseste bem que não tens marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos-á todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Essa passagem
Está em João, no capítulo 4, no versículo de 1 a 26. Então vejam só, prezados ouvintes, é um texto longo, mas que nos traz ensinamentos assim grandiosos, né? Nós vemos esse diálogo de Jesus com essa mulher e o interessante de tudo isso é que naquela época e até hoje, né, em algumas regiões, talvez lá do Oriente, a mulher ela é excluída, ela é colocada de lado, vamos dizer assim. Ela não anda lado a lado com o homem, né? E era proibido Jesus falar com uma mulher. Então era uma coisa assim que estranhava. E tantos os discípulos também estranhou essa situação quando eles chegaram, que eles haviam ido comprar alimento, e quando eles retornam e vê Jesus conversando com a mulher, eles também estranham aquilo lá, porque não era permitido. Mas aí Jesus já dá um primeiro ensinamento, né? Que todos nós somos iguais e que não há essa diferença da mulher, do homem, né? Todos nós somos filhos de Deus e temos os mesmos direitos. Então são ensinamentos extensos, né, Antônio? São muitos. Do lado histórico, né, nós observamos essa dificuldade que existia na época. A mulher não era nem contada no censo, né? Você tem uma ideia, né? É como se não tivesse alma, né? Era um ser à parte. Os ensinamentos do Evangelho, as interpretações, elas vão ao infinito. E aquele que achar que pode fechar o ensinamento, como muitas vezes nós observamos determinadas crenças religiosas que se limitam a fechar as interpretações, mudando os comportamentos, querendo fazer entender que Jesus tem um comportamento como nós entendemos o homem, né? E Jesus está além disso. Jesus foi considerado como Deus, e na verdade ele é filho de Deus, mas a sua distância para nós, a distância do ponto de vista moral, é como se fôssemos um animal irracional e Jesus um ser, um anjo. É como se realmente ele fosse um Deus, devido ao seu entendimento. Porque observem, numa situação geográfica, política, que esse povo vivia, a falta de um relacionamento que não existia entre samaritanos e entre judeus, que são povos irmãos, são todos hebreus, e haviam se separado, rompido os relacionamentos desses povos, dessas tribos, né, que eram 12 tribos, né, no início. E Jesus, quando vai dar um ensinamento, a palavra, quando chega para nós aqui nos dias de hoje, na literatura bíblica, ela chega mostrando a mulher samaritana nesse momento em que estudamos. A mulher, esse ser que é desprezado, esse ser sensível que, se nós analisarmos friamente, a mulher, ela tem um comportamento além do homem, no sentido de acolher, de amar, de cuidar. Nós somos cuidados pela mulher. Se não é uma mãe para cuidar de nós quando a gente vem ao mundo, porque nós não nascemos desse tamanho, nós nascemos bebê. E é a mulher que cuida do homem, da própria mulher quando bebê, e que dá as primeiras direções, que dá o acolhimento, que dá o seio para, dá o alimento, dá o seu seio para amamentar. Então a importância dessa psique feminina, desse ser, dessa experiência, porque como espírito nós experimentamos estar homem e estar mulher. E aproveitar estar mulher é aprender a ser sensível, é ter essa sensibilidade e viver essas experiências dolorosas, esses complexos, essas perseguições que aconteceram historicamente falando, geograficamente. E Jesus traz agora aqui para nós essa mulher. Jesus está com ela, estava aguardando no poço, ela estava ali, foi buscar a água naquele momento, naquela hora
onde não tinha ninguém, porque as pessoas não queriam conviver com ela. As outras mulheres, as outras pessoas não queriam estar perto dela, porque ela era considerada uma pessoa de má vida. Ninguém queria ser visto próximo dela, e por isso que ela estava naquela hora ali, buscando água, numa hora difícil, num calor, pegando uma água que não estava tão fresca, pegando uma água que não estava tão limpa. E Jesus estava ali para oferecer a ela a água viva, como ele mesmo diz. Jesus estava ali passando um ensinamento, Jesus estava se apresentando pela primeira vez como o Messias para essa mulher. Gente, é um ensinamento muito profundo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do sentimento que nós temos que ter uns com os outros, de comportamento, esse sentimento de relacionamento, de convivência. E Jesus está dando um ensinamento de vida muito profundo para todos nós. É algo que jamais nós podemos pagar. Esse ensinamento, nós não temos como pagá-lo, porque isso vai refletir em nossas vidas durante todos os tempos, porque como sabemos que somos espíritos, que ora somos homens, ora somos mulheres, nascendo, evoluindo, crescendo, morrendo, renascendo, porque nós somos espíritas, nós entendemos que a vida é assim. E aí, Jesus oferecendo a ela a água viva e diz para ela assim, que jamais ela sentirá sede se tomar dessa água. Não só ela, mas qualquer um de nós se tomar dessa água viva. E que água é essa? E Jesus fala da adoração a Deus. Até hoje, mais de 2000 anos se passaram e nós temos dificuldades de adorar a Deus como deve ser com o nosso coração. E escolhemos montes, escolhemos igrejas, templos, centros, assembleias. Jesus ensina que Deus deve ser adorado dentro de nós, no nosso coração. Jesus nos ensina que Deus, a adoração a Deus é viver, é se comportar. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse momento. A viver, a se comportar, adorando a Deus todos os dias, no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser, se moldando. É óbvio que não vamos ser santos. É ingênuo achar que vamos ter uma mudança relâmpago. Isso deve ser construído passo a passo, lentamente, mas deve ser construído. Devemos sim mudar. Devemos mudar o nosso comportamento, devemos olhar para dentro de nós, esse poço profundo que é para buscar essa água dentro de nós. Devemos fazer isso. Daqui a pouquinho você vai falar dessa água, Antônio. Não se aprofunda agora, não. Vamos nos localizar dentro dessa passagem. A gente sabe que os judeus odiavam, né, os samaritanos. Vamos só nos localizar e você já vai falar dessa água, Antônio. Os judeus, eles odiavam os samaritanos, né? Apesar de judeus e samaritanos serem hebreus, olha só, eles se odiavam. Mas por que isso acontecia? Porque, na verdade, a nação hebraica ela era dividida, então, em 12 tribos. Nessas 12 tribos, né, acabou havendo uma separação. E ficou então assim, ao norte de Jerusalém se estabeleceu 10 tribos e ao sul de Jerusalém 2 tribos, que era a tribo de Judá e de Benjamim. Que Judá, depois veio Judeia, né, que liga a Judeia, e a Judeia, a tribo de Judá foi muito famosa porque foi lá então que esteve, né, Davi e Salomão. E os judeus ali da Judéia se consideravam então uma raça pura. Era como se fosse os queridinhos, vamos dizer assim, de Deus, que não tem nada a ver. Aí, nas 12 tribos, ela foi invadida, vamos dizer assim, por outras raças, né? Ali eles falam que foi egípcios, assírios, caldeus, filipenses,
todos acabaram miscigenando ali, né, naquela região. E por conta disso, então, a tribo de Judá, a tribo lá do sul, considerava então a tribo do norte uma tribo impura, que era então os samaritanos, tá? E aí o que acontecia nesse ponto? Depois que Salomão então desencarnou, né, faleceu, virou-se uma grande confusão ali naquela região, né? Houve guerras e tanta coisa. E acabou então que um sacerdote de Sião, ele acaba construindo ou erguendo um templo, né, num monte, que era o Monte Garizim. E esse templo aí então começou então a ser um dos pontos de discórdia entre eles, porque o povo do sul de Jerusalém achava que todos tinham que congregar ou se reunir no templo de Jerusalém. Os da Samaria achavam que não, que era lá no Monte Garizim. E acabou, eles discordavam disso. E Jesus usa até naquela passagem do homem que descia de Jericó a Jerusalém, depois é socorrido por um samaritano. Então ele usa bastante essa história do samaritano exatamente para que haja então esse olhar diferenciado também, né? Porque são todos irmãos, são todos filhos de Deus. E que eram por razões pequenas que haviam essas discordâncias. E por conta disso, então, por conta dessas brigas e dessas guerras toda, né? Um não olhava para o outro, um não cruzava com o outro. E Jesus, então, quando ele tem que ir para Galiléia, ele escolhe passar por Samaria. Jesus não fazia nada sem um propósito. Então, quando ele fala que necessitava passar por Samaria, ele tinha um propósito, né? E a gente vai ver esses propósitos. E ele chega então mesmo, ele vai a Samaria, ele pega um caminho tortuoso, um caminho mais difícil, e ele chega então a Samaria. E quando ele para nesse posto, então, nesse poço de Jacó, e a mulher vai lá para pegar água, e ele fala então, né, dá-me de beber. E ele fala para a mulher então que ele tem, que aquela água, né, que ela retirava do poço era uma água que matava a sede instantânea, que é a nossa água, né? Mas era uma água que amanhã ela voltaria naquele poço buscar água novamente, no outro dia novamente, mas que a água que ele oferecia era uma água que ia saciar ela eternamente, ela não ia mais sentir sede. Antônio, agora que você vai falar de que sede, de que água Jesus falava? Jesus muito enigmático, né? É impressionante essa passagem, é emocionante, é tudo de bom que nós podemos aprender. Não só o enigma da água, né, da sede, quando ele fala dessa água viva, que ele se comporta, que ele diz eu sou, né, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, quando Jesus diz que é, e de fato é. E essa passagem, você não chegou a ler, mas ela continua, que, como se diz lá no início, os apóstolos eles foram buscar alimento. E quando eles retornam, que percebem que Jesus está a conversar com a mulher, eles se admiram. Natural, é natural isso. É do comportamento da época, eles se admirarem daquilo. E a mulher sai falando, dizendo de que havia conversado com um homem que sabia de tudo sobre ela. Não seria este o homem, esse profeta, o Messias, o Cristo, que eles estavam aguardando? E os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, nós trouxemos comida para você, que eles foram buscar comida. Aí Jesus diz assim, que ele já tinha se alimentado, já tinha comido. Aí eles, porventura, alguém deu de comer para esse homem? Que comida que ele está falando, né? E Jesus fala que ele se alimenta do trabalho, da vontade de Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus, do Pai.
Este é o alimento dele. Como Jesus é nosso modelo, é nosso guia, nós devemos imitá-lo. Esse enigma do alimento, de buscar trabalhar para Deus, porque trabalhar para Deus, meus queridos, não é no sentido teológico, não é no sentido que nós entendemos que as religiões, de certa forma, passam. Não estou aqui querendo dizer que há algo errado nisso, mas eu estou querendo dizer para você que está aí ouvindo agora, para você que está vivendo agora a sua vida, sua vida normal, cotidiana, preste atenção. Você recebeu a oportunidade de ter essa água, de ter esse alimento. Isso está intimamente relacionado a nós. Devemos buscar esta água, este alimento na nossa vida. Isso é mudança de comportamento. Isso é nos tornarmos seres humanos melhores. Esta água é o amor de Jesus por nós, que deve vir até nós, deve habitar em nosso coração e deve jorrar de nós para o nosso próximo, todos os dias da nossa vida. Parece utópico? Parece utópico diante da situação que a gente vive. Parece utópico, mas não é, meus queridos. Pensemos nisso. Façamos jorrar de nós esse amor, esse sentimento maravilhoso no nosso dia a dia, para todos. Quem é o nosso próximo? Terezinha lembrou da passagem do samaritano. O nosso próximo é quem estiver mais próximo, é qualquer um. E pensemos primeiramente naqueles que estão no nosso lar, naqueles que estão dentro da mesma casa que nós, que Deus colocou para conviver conosco, que Deus colocou para ser, muitas vezes, nossa esposa, os nossos filhos. Deus colocou-os para serem amados, porque eu quero ser amado. É bom. Então, aprendamos a amar. Tenhamos essa água viva dentro de nós, o amor de Jesus. Vamos viver isso, meus queridos irmãos. É isso, né, Terezinha? Sim, Antônio. E aí, a gente vê lá no capítulo 6 do Consolador, lá no item 2, Kardec vai dizer assim, ó: todo sofrimento, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontra consolação na confiança na justiça de Deus e que o Cristo veio ensinar aos homens. Esses ensinamentos é essa água viva que Jesus nos traz, né, Antônio? Isso. Porque todos nós temos sede. Olha, é sede, nós temos sede de ser feliz, nós temos sede de viver, nós temos sede de amar, nós temos tanta sede, mas a gente só vai encontrar a saciedade para tudo isso quando nós entendermos Jesus, quando nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, quando nós soubermos analisar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos trouxe, essa sede então será saciada. É sobre isso que Jesus fala. Então, se você beber da minha água, da água que eu te dou, você não vai mais ter sede. Mas assim, nós ainda não conseguimos beber essa água. Que dificuldade, tanto tempo, gente. E olha, a gente estuda, a gente lê o Evangelho, mas mesmo com tudo isso, nós ainda temos uma dificuldade enorme de ter essa confiança, de ter essa fé em Deus, essa fé em Jesus, de que a gente não precisa sofrer. O sofrimento faz parte, mas a gente tem que saber sofrer, tem que saber entender, ser resignado, né? É isso que Ele quer nos passar. Mas a gente ainda se revolta, a gente ainda acha que
que busca as coisas. E o duro de tudo isso é que nós buscamos sempre a saciedade da nossa sede nas coisas materiais. E aí, quando a gente não encontra, a gente se frustra. E é muito interessante porque, assim, a gente tem, por exemplo, assim, eu quero determinada coisa, eu luto por aquilo lá, então eu tenho sede de conquistar, por exemplo, uma casa, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que eu tenho essa casa, eu vejo que a minha sede não foi saciada. Porque eu quero outra coisa, eu quero outra. Então a gente vai buscando sempre, é como a felicidade, a gente vai buscando sempre nas coisas materiais, quando na verdade é a espiritual. Então quando Jesus fala para a mulher lá, que aconteceu um dia, ninguém adoraria a Deus nem em Garizim e nem em Jerusalém, mas no coração do homem é exatamente isso. A partir do momento em que a gente introjetar em nós os ensinamentos de Jesus e confiar, né, e ter essa fé, nós não precisamos estar aqui ou lá. Ele vai estar em nós. E fala mais assim, olha, a água é a essência dos ensinamentos de Jesus, que veio trazer a todos nós, e quem prová-la, praticá-la e incorporá-la à rotina diária de nossa vida, nunca mais sentirá a sede torturante da justiça. Olha que coisa mais bonita. Mas depende de nós. Todo esse trabalho vai depender somente de nós, não é, Antônio? Não é, e sabendo sempre, não é nas coisas materiais que nós vamos encontrá-la. Eu disse antes, né, na minha fala, de que as interpretações vão ao infinito e que quem achar que vai conseguir fechar uma interpretação dessa e dizer assim, é isso, não consegue. Tanto que nós estamos aqui falando e emocionados, nós estamos sentindo Jesus, nós estamos sentindo essa água querendo jorrar de nós. E mesmo assim, ao mesmo tempo, nós sentimos que nos falta a palavra, nos falta entendimento, nos falta, depois de tanto tempo, de tanta vivência, e nós vamos lembrando de coisas que vivemos, aí nós entendemos de que, de fato, isso vai ao infinito realmente. Não queira você podar essa árvore, deixe essa árvore do Evangelho da maneira como Jesus deixou. Não pode ela, porque Jesus a trouxe para nós, para aprendermos a viver. E Ele sabe, Deus sabe de cada um de nós, do íntimo de cada um de nós. Ele sabe o que se passa conosco, e sabe do nosso esforço, e sabe quando não nos esforçamos. Terezinha disse sobre o sofrimento. A dor é algo que está aí, ela acontece, ela está na vida, ela faz parte da vida, ela está para o pobre, para o rico, para o branco, para o preto, para o homem, para a mulher, ela está para todos a dor, mas o sofrer é opcional. Eu sofro se eu quiser. Ela vai existir, mas ela vai existir como uma reação do meu comportamento, ela vai existir como algo natural que faz parte da minha evolução, que ela está aí para ser utilizada como instrumento também de evolução. E se tivermos conosco o ensinamento de Jesus dentro de nós, nós teremos mais força, como nesse ensinamento que ele nos convida que vamos até ele, né? Ele diz, vinde a mim, vamos até ele, vamos aprender com ele a ser manso, a ser humilde, como ele disse no sermão, que a terra será para os mansos e pacíficos. Eles vão herdar essa terra. E que terra é essa, né, meus queridos? Que mundo é esse? É muito mais do que imaginamos. É muito mais do que temos conhecimento. É muito mais do que achamos que é bom, de que seja felicidade. É muito mais. Então, vamos fazer a nossa parte, né, Terezinha? Vamos fazer. Antônio, você estava falando, né, agora há pouco ali da mulher, né, que ela saiu. No texto que eu li, eu não li, não cheguei até aí, não. Eu estou aqui com parábolas e você está com o Evangelho, né? Estou com a Bíblia mesmo. E esse texto, pelo jeito ali, ele vai mais longo. E aí eu estava aqui pensando,
Na verdade, essa mulher samaritana aqui foi a primeira apóstola de Jesus, não é? Porque os outros eram discípulos, Exato. né? Eles estavam todos aprendendo, mas ela ouviu, entendeu a mensagem de Jesus e saiu para a cidade. Ela reconhece o Cristo, né? Sim, Ela convocando aos moradores ali de Sicar, né? Eu acredito. E chamando a atenção deles para esse profeta que estava lá ensinando, né? E eu já vi mais ou menos essa passagem, aí eu já li em outra oportunidade, eu não me lembro bem, mas me parece que Jesus chega a ficar mais dias em Sicar depois, ensinando aquele povo, e eles acabam ficando muito agradecidos, né, a Jesus pelos ensinamentos. Então a gente tira dessa lição que você disse aí, que na verdade, então, essa mulher samaritana foi a primeira apóstola de Jesus, porque ela entendeu e já saiu praticando, já saiu chamando, convocando Como é o maravilhoso, povo. né? Como é maravilhoso. Olha, não, essa passagem aqui é muito linda mesmo, viu? A gente vai falando alguma coisa, a gente vai lembrando de outras. Muito interessante, porque os discípulos, na verdade, passaram a ser apóstolos depois, eles saíram a pregar. Mas ela já foi antes. Olha que interessante. Exatamente, ela reconhece o Cristo. Ela reconhece, ela fala, aquele é o profeta, é ele. É ele. E ele faz bastante curas ainda, né, lá na Samaria, lá em Sicar, ele faz curas e deixa o ensinamento dele. E a proposta dele, na verdade, foi alcançada ali, né? Exato. Se não por completo, mas uma boa parte da proposta foi alcançada, porque ele vai com o desejo de oferecer a água e através dessa água, desse papo com a mulher samaritana, ele leva o ensinamento e muda o pensamento, a concepção de entendimento daquele povo. E esse enigma do alimento, né, que quem deu o alimento para ele, né? E ele diz assim que a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. E estava saciado, quer dizer, a vontade de Deus era essa. Sim. Era de que esse ensinamento fosse partilhado e tinha acontecido nesse exato momento, né? Nossa, maravilhosa, né, Antônio? É maravilhoso, é maravilhoso. Gente, mas teria muita coisa ainda para a gente conversar em cima desse texto aqui, mas o tempo não vai nos permitir, né? A gente vai passar agora, então, para a fala do José Antônio, né? E ele vai nos falar sobre conformar-se ou reagir à dor. Olha só, gente, conformar-se ou reagir. Vamos ouvir. Olá, amigos. Hoje vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho bem en passant, só para podermos analisar a força daquele momento. O encontro de Jesus com o cego nas cercanias de Jericó, a cidade das fragrâncias, do luxo, da riqueza. Ali na entrada da cidade ficavam os mendigos, e entre esses mendigos havia um que ficou conhecido por um dos evangelistas, embora 3 evangelistas tratem do assunto, mas um dos evangelistas o chama pelo nome da família, né? É filho de Timeu, Bartimeu, o cego Bartimeu, dizendo que ele trazia a capa da qual ele se liberta para ir encontrar Jesus. É muito interessante, é uma passagem que vai nos exigir com certeza uma reflexão à parte. Mas o importante de hoje é a gente observar aquela cena. Primeiro, aquela multidão acompanhando Jesus que saía da cidade de Jericó. Já tinha encontrado Zaqueu, já tinha pernoitado na casa de Zaqueu. E quando está ali Jesus, envolvido por aquela multidão, o cego, ouvindo aquele barulho, aquela algarave, ele pergunta o que está acontecendo, e alguém ali próximo diz, é o Messias que está passando. Mas ele não teve dúvida, ele deu um grito, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e começou a gritar. E diz o evangelista Lucas, que ali naquele momento as pessoas que estavam mais atrás da comitiva vão repreendê-lo. Pare de gritar, você está incomodando o mestre. E ele começou a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha piedade, tenha compaixão de mim. E Jesus para, se volta em direção ao cego e pede que o tragam até si. Nesse momento alguém vai até ele e diz assim, você teve sorte,
Jesus mandou chamá-lo. Aí eu pergunto, ele teve sorte? Ele gritava por Jesus. Se ele não gritasse, Jesus teria mandado chamá-lo. Então ele não teve sorte, ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás da sua cura. Ele foi atrás da solução do seu problema que a terra não poderia dar. E Jesus olha para ele compadecidamente, diz o evangelista. O que queres que eu faça? Diz no Evangelho de Lucas que ele responde: eu quero que o Senhor me torne a ver. Como se ele já tivesse visto um dia. Então provavelmente não era uma cegueira de nascença. E Jesus olha para ele com imensa compaixão e diz: vai então, seja feita a tua vontade, tua fé te salvou. E ele volta imediatamente a enxergar. E é essa imagem que nós vamos nos reportar para a análise de uma passagem de Allan Kardec muito importante sobre a coletânea de preces, quando Allan Kardec faz uma análise doutrinária antes de entrar no item 77, na prece pelos doentes. A doutrina espírita não é a doutrina dos conformados, a gente tem que aceitar a doença? De forma nenhuma. É a doutrina dos resignados, daqueles que compreendem as doenças das quais não podem se libertar, mas conformado nunca, vocês vão ver no estudo de hoje. Então, nesse item 77, diz Allan Kardec, dando uma aula de doutrina: as doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida. Veja, são duas palavras distintas: provas e adversidade. Prova é algo individual, é algo pelo qual o indivíduo está passando, cada um passa a sua prova. Existem provas coletivas? Claro que existem. Existe prova para uma cidade, prova para um país, mas existe a prova individual. Adversidades é coletivo, é para todo mundo, são as dificuldades da infância do mundo, da geologia, do mundo onde predominam espíritos inferiores, todas as dificuldades criadas pelas imperfeições da moral humana. Então isso são as adversidades. Então as doenças fazem parte desse encontro do indivíduo com esse ambiente propício às doenças. As doenças, fazem parte da imperfeição da nossa natureza material. O que significa que se o nosso espírito tivesse mais evoluído, nós não estaríamos no mundo em corpos que adoecem com essa facilidade, não estaríamos passando por essas provas, por essas adversidades. Então Allan Kardec está nos mostrando por que nós sofremos, apresentando-nos a doutrina. Aí ele diz assim: as paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós os germes doentios. Quer dizer, a forma de viver. Nós adoecemos pela forma como vivemos. Nos entregamos aos prazeres, à busca egoística das sensações. E com isso colhemos as consequências funestas, e a maioria delas em doenças orgânicas, pela limitação do corpo físico que habitamos como espírito para viver aqui neste mundo. E ainda continua: e muitas vezes excessos e paixões hereditários. Eu fui no dicionário para ver se a palavra hereditária estava só referindo à questão sanguínea. Nossa, mas isso passa pelo sangue? Não, é uma transmissão moral para os descendentes. Quer dizer, você nasce no meio, como prova, em que todo mundo tem a tendência a viver levianamente. E você vai e começa a viver tão levianamente como as pessoas que estão ao seu redor. Já é fácil para o mundo que você vive, essas tendências. Por isso Jesus já nos propõe: peça a Deus para nos livrarmos das tentações. Para nós, não, para nós, né? Não Jesus, nós nos livrarmos das tentações. Então, aí continua Allan Kardec: nos mundos mais avançados, física e moralmente, os organismos dos seres mais puros, menos material, não estão sujeitos às mesmas enfermidades. Então é só evoluir e viver num mundo melhor e terá menos doenças. Então ele vai explicando para a gente por que faz parte. As doenças fazem parte do mundo em que vivemos. E aí ele vai falar da resignação. É preciso, pois, resignar-se em sofrer as consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade. Então somos nós ainda os responsáveis pelos sofrimentos que passamos. Então a resignação é o seguinte: semeamos
temos que colher. Plantamos, temos que colher. Então as doenças são as colheitas das nossas más semeaduras, das nossas más vidas, das nossas má forma de viver. E o Espiritismo vai explicando. Aí vem Allan Kardec com a sua sabedoria, com toda aquela influência superior, e diz assim: isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar a nossa posição atual. Ó cego Bartimeu, o filho de Timeu, Jesus, tenha compaixão de mim. Para de gritar, Jesus, tenha compaixão. Gritava mais alto, porque ele não desistiu de buscar o socorro. Mas que socorro que ele estava buscando? Allan Kardec vai explicar. Ali era Jesus, com a sua pureza, promovendo a cura. E Allan Kardec vai explicar que no mundo em que vivemos existem recursos que ainda são pouco procurados por nós, as pessoas aqui encarnadas, e que poderiam ser utilizados a favor do nosso alívio, a favor da nossa até cura, porque não, nós não sabemos. Então diz Allan Kardec aqui, se Deus não quisesse que os nossos sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem suavizados, em alguns casos, lógico, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios para nos curar. Então, se existem recursos, e cada vez mais a ciência vai descobrindo mais recursos, isso falando só da área material, é porque Deus se interessa em que nós nos libertemos dos nossos sofrimentos e nos favorece. Enquanto nós vamos amadurecendo intelectualmente e moralmente, os recursos vão aumentando a favor do alívio e da solução dos problemas físicos e das doenças. Haverá uma hora em que não haverá doenças importantes na Terra, quando essa Terra estiver num outro estágio de evolução e as almas que aqui viverem estiverem num outro estágio de evolução. Mas aí diz Allan Kardec, a providência divina e a sua bondade, a esse respeito, né, de colocar os meios à nossa disposição, em conformidade com o instinto de conservação. Então, de um lado, Deus nos dando as condições, e do outro lado, a criatura com instinto de conservação, é o ser querendo se curar. Então tem que ter essa força interior, a busca da cura. Senão, a gente não vai atrás das bênçãos da cura. A gente não vai atrás dos recursos da cura que a própria ciência pode deter. Então diz Allan Kardec assim, a providência divina indica que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. E aí ele vai dar esses meios para nós de uma maneira muito serena e tranquila. Ao lado da medicação comum, elaborado pela ciência, os remédios da terra, em todas as épocas, por mais primitivos que fossem, os remédios existiram. Desde uma erva, lá no meio das tribos indígenas, aquela erva que tira a febre, que tira a dor, sempre existiram os meios. O magnetismo que nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Então a irradiação fluídica, o magnetismo, o passe, a imposição de mãos que hoje nós conhecemos, que promove alívio em muitas condições. Mas aí continua Allan Kardec dizendo assim, mais tarde o Espiritismo veio nos revelar outra força poderosa, a mediunidade de cura, a mediunidade curadora. Quer dizer, Deus também nos proporcionou como recurso a mediunidade curadora. Então nós podemos encontrar médiuns equilibrados, em harmonia com o Criador, que vieram com o compromisso de servir a humanidade e que têm o dom da cura, para poder às vezes nos libertarmos de uma doença que pensávamos que das quais nunca mais nos libertaríamos. Ali o cego Bartimeu estava diante da luz do nosso mundo, de Jesus. Tanto ele sabia que ele falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, cura-me, Senhor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele foi atrás da mediunidade curadora de Cristo. Cristo era médium de Deus. Então era a cura pelos fluidos puros de Jesus. E depois, diz Allan Kardec, para concluir, a influência
da prece. Então a oração. Então junto da medicação. Então veja que interessante, a medicação da terra, a oração, o passe magnético e a mediunidade de cura, né? Quer dizer, a pessoa que possa ser um intermediário entre os céus e a terra, podem ser e são vários recursos que Deus concede à humanidade para que possamos nos libertar. Então, conformarmos-nos com o sofrimento? Nunca. Resignarmos sim diante das dores das quais não possamos nos libertar por tempo determinado que nos seja designado pelas leis de Deus em função dos delitos cometidos. Mas buscar sempre, com a ânsia de viver, com o instinto da cura, buscar sempre o auxílio e os recursos que a terra e os céus podem nos oferecer para podermos minimizar, aliviar ou nos libertar dos sofrimentos que estamos carregando. Deus nos abençoe. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem então do Zé, para a gente meditar, né, e ver de todo o ensinamento hoje ministrado, aquilo que nós podemos fazer para nos modificar. Que a água viva de Jesus esteja no coração de cada um, que tenha uma boa semana, um bom domingo e que Jesus nos abençoe. Obrigado, meus queridos irmãos e ouvintes da Rádio Londrina. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Obrigado. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.